acerca das coisas de Deus, e dependendo da resposta que ele desse, era tomada ali uma decisão futura sobre a vida dele. Ou seja, se ele iria seguir, teria condições de seguir esse ramo, digamos assim, eclesiástico, ligado às coisas de Deus, ou se ele iria seguir a profissão do pai dele, que era o que geralmente acontecia. Então, ele tinha essas duas possibilidades. Mas nesse evento aqui, nesse Bar Mitzvah, com 13 anos, o que acontecia com esse jovem agora, com 13 anos de idade? Ao completar os 13 anos, ele se tornava responsável por guardar a lei. Lembra? Bar Mitzvah, filho do mandamento, filho da lei. Então, com 13 anos de idade, ele já podia participar plenamente da vida religiosa, ele era responsável pelos seus pecados e ele passava a ser julgado como adulto em questões morais e religiosas. Inclusive, nesse livro do Talmud, há descrições e comentários sobre jovens dessa faixa etária se casando. Ou seja, o conceito de maioridade para eles, para os judeus e para nós é totalmente oposto. Isso aqui é importante ressaltar, porque com 13 anos de idade, o menino ele já era responsável por si e pelos seus atos e pelos seus pecados. Então, note, os pais não eram mais responsáveis moralmente sobre ele. As meninas têm uma boa notícia. As meninas são com 12 anos. É antes. Porque o judaísmo entende que a mulher atinge a maturidade moral antes que os próprios meninos. Então, com 12 anos é feito o Bat Mitzvah, que é filha, né? Bar, filho, Bat, filha. Mas vamos lá. Então, Paulo diz que esse homem, essa pessoa, tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Ou seja, esses filhos não se tratavam de crianças de colo, bebês, que muitas das vezes podem cometer algum ato, alguma situação dentro da igreja, dentro de casa, e que você acaba relevando e deixando para lá. Mas aqui não. Aqui eram adolescentes, pré-adolescentes. Eles já respondiam por si. E é por isso que Paulo ele escreveu também nesse mesmo assunto lá para Timóteo. Em 1 Timóteo 3, 4, ele diz assim, sobre também o presbítero, ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Quem puder acompanhar. Mas ele diz assim, que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, note, fazendo esse paralelo com Timóteo, a mesma situação. Se essa pessoa, se esse homem aqui, ele não tem condições de governar a própria casa, ele também não pode ser dispenseiro das coisas de Deus. Mas note, quero retomar aqui, não há uma ordenação clara e específica de que o bispo ou o pastor, ele obrigatoriamente deve ser casado e deve ter filhos. Veja, ele diz, deve ser um homem repreensível, marido de uma mulher. Ou seja, se ele for casado, somente de uma mulher. Aí vem a sequência. Se ele tiver filhos e esses filhos já forem dessa idade, já fizeram o seu bar mitzvah, eles devem ser filhos que não podem ser acusados de devassidão dentro da igreja e fora da igreja. Por que isso? A Bíblia ordena aos pais, e mais dificultoso e mais especificamente ao pai, ao homem, diz assim Deuteronômio 6,6, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Diz ainda Provérbios 29,15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma é a desonra da sua mãe. Veja o contexto de Paulo e o que é que eu quero trazer aqui. Se não corrigirmos nossos filhos hoje,
quando ainda não atingiram a idade do Bar Mitzvah, por exemplo, aos 13 anos, eles nos envergonharão e nos trarão maldições no futuro. Então note, uma pessoa, esse homem, ele criou seu filho de qualquer modo, de qualquer maneira, e agora ele está na igreja querendo ser candidato, ou querendo ser pastor, ou algum tipo de liderança, alguma função. E quando ele chega aqui nesse texto, os filhos que ele não teve paciência, que ele não soube educar, que ele não soube disciplinar, vão ser os primeiros a eliminar ele e descartar ele da obra de Deus. Então, se não corrigirmos nossos filhos hoje, eles nos envergonharão e nos trarão maldições no futuro, diretamente ou indiretamente. Desse versículo 6, então, se entende que, primeiramente, ao bispo, presbítero, que for casado, seja um bom marido e um bom pai. Caso contrário, não pode ser dispenseiro das coisas de Deus. Então, veja, se ele for casado, ele deve ser um bom pai, como é escrito aqui, e, consequentemente, um bom marido. Caso ele não entre nessa condição, ele não pode ser dispenseiro das coisas de Deus. Então vemos, somente nesse verso 6, que praticamente 90%